Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez, programa Expressão do Saber na EBD, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre de 2017, estamos estudando a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. E a lição que nós vamos ver hoje é a lição número 8, que trata sobre mais uma doutrina, base lá da fé cristã, que é a Igreja de Cristo. Vamos ver aqui, a leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, do versículo 12 ao 20, versículo 25 a 27. Está bem exposto aí, O texto áureo: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20. A verdade prática: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares. Então, é extremamente importante. O objetivo geral: mostrar a igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Os objetivos específicos: apresentar o significado da palavra igreja e seus desdobramentos, explicar os elementos que a identificam, conscientizar os crentes que eles são membros do corpo de Cristo. E aqui eu começo fazendo uma exegese do texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículo 16 ao versículo 19. Evangelho segundo Mateus, é importante esse texto, no capítulo 16, versículo 18. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desse texto, existe alguns interpretadores da igreja romana que distancia dos exegetas que interpretam as páginas tanto do Novo como do Antigo Testamento em relação a esse texto. São muitas as interpretações, e nós podemos, dessa passagem, a Igreja Católica deriva alguns raciocínios. Eles apontam dizendo que no ano 33 depois de Cristo, Pedro, em cumprimento a esse trecho bíblico, foi o primeiro Papa na história. Isso não tem embasamento bíblico. A igreja fundada por Cristo Jesus não é nem católica romana, nem ortodoxa grega, e nem tampouco protestante. Destaco essa questão. Mas era inicialmente, no seu início, simplesmente a igreja cristã. Isso aí está registrado no segundo volume de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26. Foi pela primeira vez os cristãos em Antioquia da Síria chamado de cristãos. Então, a igreja de Cristo era a igreja dos cristãos, não simplesmente a igreja católica romana, nem igreja ortodoxa grega, e tampouco nem igreja protestante, até porque a igreja protestante ela nasce ali no bojo do século XVI com os reformadores, começar por Lutero e demais outros. Então, esse é um ponto a se destacar. A igreja romana afirma e deriva desse texto, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 19, afirmando claramente que o primeiro Papa foi Pedro, e dele saiu de vários outros sucessores. O sumo pontífice, a partir de Pedro, é o sucessor de Pedro na sede de Roma, ou seja, o vigário de Jesus na terra. A Bíblia não dá nenhum respaldo a esse aspecto, afirmando que, na verdade, os papas, os sucessivos papas, são os vigários de Jesus na terra. Na verdade, o vigário de Jesus na terra é o Espírito Santo de Deus. E aí nós
observamos nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, né, a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo como vigário, vamos dizer assim, usando essa linguagem católica, essa linguagem romana, afirmando que, na verdade, os sucessivos papas sumos pontífices, na verdade, são os vigários de Jesus na terra, que não são. Contrariando essa intenção romanista, a Bíblia nos ensina que Jesus é o sumo pastor. E aí nós vamos ler esse texto na primeira epístola de Pedro, para a nossa reflexão no capítulo 5, versículo 4, que trata de sobremodo dessa verdade tão escriturística. Ora, logo que o supremo pastor se manifesta, recebereis a imarcessível coroa da glória. Esse aqui que faz destaque, o supremo pastor, faz referência à pessoa bendita e eterna de Jesus. Então está claro aí. Então, o vigário de Jesus, como já afirmei, é na verdade na terra o Espírito Santo e não o Papa ou os sucessivos Papas, a começar de Pedro, como afirmam eles, os romancistas. O chefe, né, invisível da igreja é o próprio Cristo Jesus. Então, nos idos de 48 depois de Cristo, ocorre o primeiro concílio da igreja primitiva. E, na verdade, outra refutação, outra fundamentação muito interessante aqui, que, na verdade, se Pedro foi o primeiro pontífice da igreja romana, para os romancistas, como assim ele deriva desse texto, na verdade, quem iria presidir o primeiro concílio da igreja em Jerusalém seria Pedro, mas na verdade não foi Pedro. Quem presidiu foi Tiago, né, o meu irmão de Jesus. Então isso bota por terra mais uma vez a questão de argumentar por parte dos teólogos católicos, afirmar de que Pedro foi o primeiro Papa, que não foi, afirmamos novamente. Então eu coloquei uma lista um pouco muito minúscula ali para você ler, mas só para fazer uma referência, tem todos os papas na história da igreja romancista, a começar de Pedro, no entender deles, e vai até, no caso, o último papa agora, que é o Papa Francisco, mas antes dele foi o Bento XVI, né? O Bento XVI foi o 265, né? 265, salvo engano, mas é justamente isso, 265, o Papa Francisco, ou melhor, o Papa Bento XVI, e sucessendo, né, Bento XVI, que foi o 265, o Francisco é o 266 na linhagem. Interessante também destacar, dentro dessa questão da igreja, dentro da igreja romana, para se chegar a Papa, primeiro tem que ter uma formação, né, uma formação na área teológica, na teologia católica e também na área da filosofia, levando aí cerca de quase 11 anos, né? Nós temos aí o padre, nós temos aí o bispo, o arcebispo e o cardeal, aí chega no ápice total deles, que é o Papa. Só para título de informação. Algumas considerações iniciais sobre esse tema que nós estamos estudando aqui no programa Expressão do Saber na EBD, destacando a questão da Igreja de Cristo, né? Dentro dessa série de doutrinas que nós temos aqui, basilares da fé cristã, tratando sobre a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos, né? O teólogo pentecostal Stanley Orton, né, com muita clareza em suas reflexões sobre a teologia bíblica, né, a eclesiologia bíblica, afirmou: a igreja portanto, a família espiritual de Deus, uma comunidade criada pelo Espírito Santo, baseada na obra expiatória redimidora de Cristo Jesus. Eis aí uma das maiores e brilhantes definições do que vem a ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que até Agostinho de Hipona, no quarto século da cristã, e também Calvino, diria, realmente concordaria plenamente com essa reflexão de Stanley Orton, muito pertinente. Então, passa aí 2000 anos de história desde que Cristo fundou a sua igreja. Mas, afinal, o que é a igreja? É isso que nós vamos refletir nessa aula. Quais são os seus objetivos, né? Como se compõe a sua administração espiritual? Essas e outras questões nós vamos destacar nessa lição número 8, tratando sobre a Igreja de Cristo Jesus.
O ponto central aqui que quero chamar a atenção: a igreja de Cristo Jesus é o corpo de Cristo, é o corpo espiritual de Cristo, né? E como corpo espiritual tem que ser una, santa, né? E proclamadora das verdades cristalinas do Evangelho de Cristo Jesus. No primeiro tópico da lição, vamos tratar no tópico 1.1 da etimologia, né? O aspecto conceitual, no aspecto etimológico do que vem a ser igreja. Na verdade, a igreja, eclésia, do grego, é uma junção de dois termos, ek, né, para fora, e clésia, né, chamada. Então, a igreja, na verdade, etimologicamente falando, na raiz da palavra, significa chamados para fora. Então, quem é chamado para fora é a igreja é chamada para fora para proclamar as verdades eternas do reino de Deus. A eclésia é usado cerca de 115 vezes e aparece 3 significações distintas, né, de alguma coisa levada em consideração algo chamado para fora. Então isso é importante. Comunidade grega é usada 3 vezes para expressar uma assembleia de comunidade, tanto legal como ilegal. Nós temos a Israel usado 2 vezes para designar o Israel de Deus no Antigo Testamento, Atos 7:38, exprimindo assim o que Deus chamou a Israel entre os povos para ser um povo seu. É usado 110 vezes a igreja do Deus vivo. Então a finalidade desse chamado para fora é que sejamos um povo de Deus, um povo especial, zeloso de boas obras, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para proclamar as verdades do reino de Deus. Essa é a função de chamar a igreja para fora, né, para fora do mundo, e ser uma embaixadora de Deus aqui na terra, levando a sua genuína palavra. A igreja não é constituída por cimentos, tijolos, a estrutura física, mas, na verdade, por aqueles que experimentam um novo nascimento e amam Jesus de corpo e alma. Então, isso é chamado de igreja. O tópico 1.2 da nossa lição vai tratar sobre a Assembleia dos Cidadãos. A igreja é um organismo vivo, santo, dinâmico, ligado à cabeça que é Cristo Jesus. A cabeça da igreja é Cristo Jesus, a pedra da esquina. Por isso que o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, te diz que tu és Pedro, Petras, pedra pequena, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra essa igreja. Que Cristo é o cabeça da igreja, não. O sumo pontífice, como assim assevera e deriva desse texto, a igreja romancista. Então a igreja ela tem 2 aspectos. O aspecto da dimensão universal, são todos aqueles cristãos que são regenerados, passam pelo novo nascimento, têm uma vida realmente pautada, fundamentada no Cristo Jesus, e isso faz parte em todos os campos, em todos os quadrantes da terra, da igreja invisível. E existe a igreja local, né? São todas as igrejas que têm uma organização, tem um local, tem um NPJ, vamos dizer assim, né? Ligado a um sistema de crença. A igreja local é a forma neotestamentária da comunhão entre os crentes. É um órgão que Jesus fez levantar através da sua morte. Então, na verdade, há uma diferença entre a igreja universal, não a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja no sentido amplo, global, onde tem todos os crentes, né, remidos pelo poder de Deus e passaram pelo novo nascimento verdadeiramente. Então tem 2 aspectos, dimensão universal e dimensão local. É interessante que a Bíblia tanto deixa claro esse aspecto aí, né? Em síntese, né, a igreja universal, local, algumas diferenças: organismo vivo, invisível, interdenominacional. Jesus é o único líder e cabeça, os nomes de seus membros estão no livro da vida, né? Possui vida orgânica, é vivo, não depende de rituais, culto de templos, reconhecimento social, ao contrário da dimensão local. É uma organização, uma associação, é visível, né, denominacional, enquanto que a outra é interdenominacional, possui vários líderes, né, Assembleia de Deus tem um líder, tem um pastor líder, batista, presbiteriano, tem mais outros, tem os seus líderes, né. Então aí há uma diferença entre as 2 dimensões da igreja universal e da igreja local, isso é importante. Afinal, o que é a igreja? Pensamento sobre a igreja. O teólogo, como vai deixar aqui, Stanley Orton,
teólogo pentecostal, tem um livro, publicou, né, Teologia Sistemática numa perspectiva pentecostal, um livro maravilhoso, afirma: a igreja é, portanto, a família espiritual de Deus, uma comunidade criada pelo Espírito Santo, baseada na experiência expiatória de Cristo Jesus. William Gurnall: a igreja não é nada mais do que Cristo manifestado. Com certeza, né? Que definição maravilhosa. Billy Graham vê a igreja como uma sociedade missionária, proclamadora do reino de Deus, tarefa primordial de dar testemunho das grandezas do reino de Deus, da obra redentora de Cristo, e não uma organização política. Muitas pessoas, muitos líderes hoje, é lamentável, vê a igreja como uma organização política, né? E precisa colocar no entendimento desses líderes, que eu, na verdade, não comungo com esse pensamento. Temos que botar um representante na Câmara Legislativa, Municipal, Estadual, Federal. Não, nada disso. A igreja, ela independe dessas coisas. A igreja é um organismo vivo, santo, né, de Deus, a agência de Deus, é uma embaixadora de Deus para levar o reino de Deus nos quadrantes da terra, independente de posição política, né? Nesse sentido, deve fazer o bem sem olhar a quem, né, e não participar da política, né? Todas as vezes que a igreja participou da política, a igreja sempre saiu perdendo, porque na verdade não é a missão dela participar da política partidária. Então, outro pensamento importante aí, Vicerte, né, Ruff, define como uma realidade escatológica. Então, a igreja, de acordo com esse pensador, é uma realidade escatológica. Langston, como um brilhante teólogo, que era afirmar categoricamente que a igreja é uma comunidade cristocêntrica, né? Então, a igreja, com certeza, é cristocêntrica, proclamando a visão bibliocêntrica, né, inspirada da parte de Deus. Então, a igreja é uma comunidade cristocêntrica, as suas atividades devem ser inspiradas, dirigidas por Cristo, que é o centro dessa igreja, é o cabeça dessa igreja, é o modelo dessa igreja, né? É o objetivo dessa igreja. Então, são definições interessantes do que vem a ser igreja. Thomas Adams: a igreja é a herdeira da cruz, né? Então, aspecto quanto à sua origem. A origem, Cristo amou a igreja, assim, se entregou por ela. A igreja tem origem em Deus desde a eternidade, né? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo em prol da noiva do Cordeiro, que é a igreja. O estabelecimento da igreja, Atos capítulo 1, versículo 5, nós observamos esse texto, né? Um texto interessante. Vamos passar a ler Atos capítulo 1, versículo 5 também. Nós vamos ler esse texto que é importante. Diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. No capítulo 2, nós temos também a igreja nascendo, aliás, no capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, então poder, mas recebereis poder, dínamos, né? Dínamos, da expressão dinamos, né? O dínamos, como aqui queria pronunciar, nos repassa a ideia, né, de explosão. Então o evangelho começou a se expandir, né, como a dinamite a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até as extremidades da terra, no poder do Espírito Santo. A gente vê, na verdade, a igreja primitiva, nação do Espírito Santo de Deus. Todos os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos é o poder de Deus na ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Então, o estabelecimento da igreja, Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós destacamos aí. E a descida do Espírito Santo, né? Em Atos 2, nós percebemos realmente o nascimento dessa igreja de forma poderosa, estimulando, motivando, né? Inspirando os discípulos, os apóstolos, e além fronteira, levando a sacrossanta mensagem do reino de Deus. Então, meu querido irmão, meu caro dileto amigo que está à escuta, né, desse vídeo, que ele possa realmente fazer morada na sua vida, e você possa realmente aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, e
também fazer parte desse grande exército de Deus. Então, a igreja ela nos proporciona, ela nos dá ferramenta para que possamos realmente sermos embaixadores de Cristo Jesus nesse mundo vil, proclamando as verdades do reino de Deus. Então, elementos que identificam a igreja, né? O aspecto da igreja quanto à sua tipologia, alguns símbolos do que vem a ser igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E a igreja como corpo, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Paulo destaca isso na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A igreja também é comparada como um templo, pedras vivas. 1 Pedro, capítulo na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, vamos ler esse texto, porque é importante lermos no capítulo 4, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 6, 4, 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras vivem, sois edificados em casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está nas Escrituras que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, em quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então nós somos pedras vivas, fazendo parte desse corpo. Então a igreja como um templo, né? Pedras vivas, edificado por o cabeça que é Cristo Jesus. Então a gente destaca isso também. A igreja como um rebanho, é um símbolo que aponta para a necessidade da atuação de Jesus Cristo como o bom pastor, o sumo pastor, o grande pastor das ovelhas, Cristo Jesus. A igreja como um castiçal, né? Comparada como rebanho, comparada como um castiçal, e sua luz do mundo. O Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Os braços representam os crentes quais são ligados em Jesus como a vara na videira. Então nós somos um castiçal, né? Proclamando a luz eterna de Cristo Jesus. A igreja é comparada também como a noiva do Cordeiro. A igreja é assim conhecida em virtude da aliança com o pacto que o Senhor Jesus estabeleceu por intermédio do seu sangue, né, no Novo Testamento. Vem mostrar-te-ei uma noiva, a esposa do Cordeiro. O livro de Revelações, no capítulo 21, versículo 9, destaca isso de uma forma clara. Então, a noiva do Cordeiro, a igreja, outro símbolo da igreja. A igreja é comparada com uma família, né? Sendo os crentes, filhos de Deus, por adoção, reunimos-nos todos os que aceitaram a Cristo como família de Deus. A igreja é, portanto, a família espiritual de Deus, uma comunidade criada pelo Espírito Santo, baseada na obra expiatória de Cristo Jesus. Então nós somos uma igreja, uma família proclamadora, embaixadora do reino de Deus. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que coisa, não é verdade? Meu querido irmão, você é a coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, como está escrito. Então, dentre esses símbolos, que são elementos que identificam a igreja, com firmeza, é um organismo vivo, relacional, edifício, morada de Deus, templo de Deus, corpo de Deus, noiva de Deus, esposa do Cordeiro, família de Deus. Então são títulos, né, que identificam a igreja. São títulos que identificam a igreja. Então, outros títulos que identificam essa igreja, na verdade, faz parte. Existem dois elementos importantes dentro da igreja, que é a questão das ordenanças. E aí o texto, claramente, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus escreve. Fazei isto em memória de mim. Evangelho segundo Lucas. Então, existem dois elementos importantes nas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. Então, são dois elementos importantes que identificam a igreja. A etimologia da palavra batismo. Batismo é imergir, é mergulhar, né?
vários textos apontam assim, batizo, né, significa emergir, mergulhar. A gente vê Jesus, quando dirigiu-se a João Batista para ser batizado, foi conduzido pelo profeta para dentro do Rio Jordão. De longe, João Batista avista Jesus, se aproximando do Rio Jordão, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele ficou dentro das orientações do profeta e dentro da sua presciência. João Batista, ficou um pouco duvidoso se batizava Jesus ou não, mas para que se cumprisse a palavra, era necessário tão somente Jesus ser batizado por João Batista. Então, o batismo é uma ordenança deixada pelo próprio Cristo Jesus. O batismo, dentro da visão etimológica, na verdade significa emergir, mergulhar. No aspecto teológico, o batismo constitui um símbolo da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O batismo, na verdade, é por imersão e não por aspersão, como faz determinada organização religiosa. Então, o batismo em águas é um rito que simboliza a nossa união com Cristo. É a nossa confissão, é a nossa confissão pública da nossa fé, da nossa união com Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo. Então, essa ordenança, dada pelo Cristo Jesus. Interessante, na verdade, esse elemento que identifica a igreja é uma ordenança, não um sacramento. A Igreja Católica, ela segue a questão, entende que o batismo é um sacramento. Na verdade, o sacramento sacramentale ou sacramentum. É um penhor. Segundo a doutrina católica romana, é o sinal instituído por Cristo como objetivo de administrar a salvação. Na verdade, o batismo não salva ninguém. O pastor Ezequiel Soares destaca muito bem no seu escrito, afirmando que o batismo, na declaração de fé da nossa igreja, destaca claramente que o batismo ele não tem nenhum efeito milagroso, não tem nenhum efeito, eu queria só encontrar aqui, nenhum efeito milagroso, como assim destaca na sua declaração de fé das Assembleias de Deus, a questão do batismo. O batismo aqui ele destaca em uma das declarações de fé sobre a questão sobre a igreja, cremos e confessamos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia de Deus, a Assembleia Universal dos Santos, de todos os lugares, de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A Universal Assembleia e a Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus e na terra. O juiz de todos e aos espíritos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Então ele destaca que na página 122, as ordenanças da igreja são duas, como eu destaquei aqui, o batismo e a Santa Ceia. O batismo, afirma ele aqui, é um símbolo da nossa união com Cristo Jesus, é uma declaração de fé dessa união, E o batismo, ele destaca muito bem aqui, o batismo e a ceia não produzem qualquer mudança espiritual em quem deles participa. Esses rituais são de grande valor, pois são ordens diretas deixadas por Cristo Jesus, mas não tem em momento algum um poder místico, ou uma graça salvífica de salvar a pessoa. Não, é apenas um rito, uma ordenança, não um sacramento, não uma regra, mas um rito que é seguido para a igreja desde o primeiro século e assim ensinado por Cristo Jesus. Então, isso é a diferença. Por exemplo, diferentemente, os sacramentos da Igreja Católica são 7. Dentre eles, nós temos aqui o batismo, confissão e a Eucaristia, que é a Santa Ceia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem sacerdotal e o matrimônio, que são, na verdade, sacramentos dentro da Igreja Católica, diferentemente da nossa. Então, o batismo é um símbolo, é uma confissão, é um testemunho da experiência do novo nascimento e é uma bênção o batismo, qual é a forma do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não de outra forma. A quem se destina o batismo? A quem se arrepende, a quem confessa seus pecados, a quem crê na palavra de Deus, a quem se converte. Só os salvos, só para os salvos. Então, essas são algumas das razões pelas quais devemos ser batizados. A outra ordenança é a ceia, a Eucaristia. A definição etimológica, dentro desse sentido aí,
por constituírem uma ordenança explícita no Novo do Senhor Jesus, a sua igreja assim são denominados o batismo em água e a Santa Ceia. A Santa Ceia é a segunda ordenança observada pela igreja, conforme aí o Evangelho segundo Marcos. Seus elementos, o pão e vinho, simbolizam, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo oferecido em resgate da humanidade. Então, nós destacamos aí. É um memorial da morte de Jesus, a Santa Ceia. Enquanto que o batismo é uma confissão da nossa união com Cristo, uma declaração pública de que estamos agora servindo a Cristo, proclamando o reino de Deus. A Santa Ceia é um memorial da morte de Jesus. Leva-nos a recordar o seu sacrifício vicário, substituto na cruz do Calvário. A ceia também é um ato de fortificação espiritual. Ela é o processo da koinonia, fortificação espiritual. A ceia é um ato de comunhão entre os irmãos. A ceia é um ato de esperança que nos faz olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Então, a Santa Ceia é um ato de esperança. É uma experiência profética, alerta-nos quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Ceia, esse memorial glorioso, né? Então a gente destaca esses dois pontos sobre a questão dos elementos que identificam a igreja. O terceiro ponto da nossa lição aqui no programa Expressão do Saber na EBD, a igreja quanto à sua missão. Qual é a missão da igreja? Glorificar a Deus. Existem algumas questões interessantes aqui. Muitas pessoas dizem que a missão precípua da igreja, na verdade, é a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Afirmo categoricamente, claramente, que a missão precípua da igreja é glorificar a Deus. Glorificar a Deus na beleza da sua santidade. No sermão vemos a exortação da parte de Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 16, evidencia essa verdade tão cristalina nas páginas neotestamentárias. A igreja não foi constituída para buscar os favores do mundo, nem os louvores dos poderosos aqui na terra. Não, senhor, não foi para isso. Aqui está para endereçar a Deus toda a glória e todo o poder. Então, a missão, princípio da igreja é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para toda a eternidade. Essa é a missão da igreja. Agora, em segundo lugar, a missão da igreja, destaco, é atender o ID de Jesus, fazer a obra missiológica, ir por todo mundo, ir levando a boa semente, começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa é a segunda missão da igreja. A primeira missão da igreja, glorificar a Deus, desfrutar dele. E a segunda, glorificar a Deus, proclamar o seu reino em todos os quadrantes da terra. Ser habitação do Espírito Santo, proclamar o Evangelho. Esta é a principal missão da igreja. Missão paralela à glorificação de Cristo Jesus. Edificar os seus membros na palavra do Senhor. Portanto, diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada no tabernáculo, primeiramente os tabernáculos, depois no templo, ambos consagrados a Ele, e que da mesma forma o Espírito Santo também estabeleceu sua habitação no corpo cristão individual, entre gentios e judeus, desde que aceite Jesus, passe pelo novo nascimento, de modo que o gentio deixe de ser gentio quando se converte ao Evangelho de Cristo Jesus. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, meu caro dileto, amigo que está assistindo esse vídeo, que você possa entender o real sentido e missão da igreja, como assim está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, até o próximo encontro no programa Expressão do Saber na EBD, em nome de Jesus.